videoaula número 1. Os assuntos abordados serão tabela pontual e tabela intervalar, com o professor Augusto Filho. Bons estudos! Começaremos com a construção de uma tabela pontual e trabalharemos com este seguinte exemplo. O posto de saúde de um certo bairro mantém um arquivo com o número de crianças nas famílias que se utilizam do posto. Os dados são os seguintes. Baseado nessa base de dados, organize uma tabela de frequência pontual, determine as frequências percentuais e encontre a média para a tabela pontual. A construção de uma tabela pontual é extremamente simples. Basta que nós contemos a quantidade de vezes em que um determinado número se repete em um conjunto de dados. Partiremos do número 1. E o número 1 significa famílias que possuem uma criança. Logo, a massa de dados acima nos mostrará que existem 1, 2, 3. Significa dizer que existem 3 famílias que possuem uma criança que utilizam um posto de saúde. Dando continuidade, o próximo valor é o número 2. E o 2 irá se repetir nesta massa de dados uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso significa que existem 3 famílias que possuem 2 crianças que utilizam um posto de saúde. Dando continuidade, o próximo valor é o número 3 e iremos contar a quantidade de vezes que o número 3 se repete. Logo, o número 3 se repete uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Isso significa que existem 8 famílias que possuem 3 crianças que utilizam posto de saúde. O próximo valor é o número 4. E o 4 irá se repetir uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso significa que existem 5 famílias que possuem 4 crianças em suas casas que utilizam posto de saúde. O próximo valor é o número 5. E o 5 irá se repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Isso significa que existem 7 famílias que possuem 5 crianças em suas casas que utilizam posto de saúde. O próximo valor é o número 6. E o 6 irá se repetir uma vez, 2 vezes. Por fim, chegaremos no número 10. O 10 se repete apenas uma única vez. E o número 11, que também irá se repetir apenas uma única vez. Algo importante. Na soma dessas frequências, nós alcançamos o número 30. Isso significa dizer que, obrigatoriamente, nesta massa de dados, nós deveremos ter 30 informações. Se a sua soma não der 30 ou passar de 30, significa dizer que você esqueceu alguma informação na massa de dados. O cálculo da frequência percentual é bem simples. Basta apenas nós pegarmos cada frequência, dividirmos pelo total de informações e multiplicarmos por 100, visto que é uma frequência chamada de frequência percentual. Acompanhe comigo um exemplo. 3 dividido por 30 vai ser igual a 0,10. Multiplicado por 100 para ser percentual me dará 10%. Logo, a primeira frequência percentual desta classe é igual a 10%. Veja um outro exemplo.
Vamos pegar agora o número 8, vamos dividir por 30, vai me resultar em 0,27. Multiplicando por 100 para ser percentual, eu terei 26,7%. Com isso, eu encontro as frequências percentuais de toda esta coluna. Agora, nós deveremos determinar a média para os valores tabelados. Para sua determinação, é necessário apenas a criação de uma nova coluna, e nesta coluna nós colocarmos o resultado do produto entre a frequência simples observada e o seu respectivo ponto médio. Observe que, agora, o número de crianças receberá uma nova designação e será chamada de ponto médio. A ideia de ponto médio é simples. Significa dizer que, seja qual for o valor esperado ou o valor médio, eu posso supor que toda a informação estará concentrada nestes respectivos números. Pareceu confuso, não é? Talvez a explicação de ponto médio fique mais clara quando nós entrarmos em tabelas intervalares. Por ora, é necessário apenas que você faça o produto entre o número de crianças e a sua respectiva frequência. Vamos lá? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 1, 10. 11 vezes 1, 11. Agora vai ser necessário a realização da soma e o seu resultado será 121. Para a determinação da média, agora será fundamental o número 121 e o número 30. O número 121 será designado por somatório entre o ponto médio e a frequência simples, e o número 30 será designado por número de observações. A fórmula da média para valores tabelados ou não tabelados sempre será designada pelo símbolo x-, que significa média amostral. E a sua fórmula será somatório do ponto médio vezes a frequência simples, dividido pelo número de informações. E esses valores foram obtidos na tabela anterior. Logo, eu terei 121 dividido por 30, e nos dará como resultado 4,03.